Que coisa! Está aqui um dos textos mais interessantes da Bíblia. Na verdade, eu tinha preparado uma mensagem sobre o Dia dos Pais, sobre 3 tipos de pais, e esse seria o segundo modelo de pais, né, que eu ia abordar na mensagem. Mas como o pastor Luciano já pregou, né, o Aritana pregou ao meio-dia sobre o Dia dos Pais, falando para os pais. O pastor Luciano trouxe uma palavra muito boa também para os pais, né, na noite de hoje. Então eu vou trazer uma mensagem, né, talvez aborde alguma coisa, mas não focada, né, nos Dias dos Pais. Queridos irmãos, esse texto eu admiro muito, porque é raramente a pessoa que reconhece o que esse homem reconheceu. Mas o fato é que ele tinha um problema muito sério. O seu filho tinha alguns espíritos que o atormentavam. Esse espírito causou algumas deficiências físicas, a ponto desse jovem não falar e não ouvir. Ele era surdo e mudo. Os demônios que atuavam na vida desse jovem lançava ele ora na água, ora no fogo, tentando o matar. O quadro que o pai descreve é de um jovem muito agitado, né? O pai diz que ele rangia os dentes, espumava, né? Espumava a boca e destilhava uma forma de impressionar e também de judiar do próprio corpo. Como o horário já está bem avançado, eu não vou focar muito nessa área, que eu gostaria de explicar algumas coisas na batalha espiritual, mas algumas pessoas têm dificuldade, né, com esse tipo de mensagem. Pode, de repente, não conseguir dormir depois ou ficar com coisa na cabeça. Mas numa próxima oportunidade eu vou estar explicando melhor isso daqui, né, o que significa, por que dessas ações, como que isso acontece. Mas vamos ao conteúdo do texto, né? Esse pai, do meio de uma multidão, ele se apresentou a Jesus e trouxe, no verso 18, o quadro do seu filho. O seu filho tinha um espírito mau que o atormentava, e ele causava todas essas coisas que acabamos de dizer, né? A ponto dele espumar pela boca, ranger seus dentes e destilhava. Roguei a teus discípulos que o expulsasse, e eles não o puderam. Então está aqui uma das vezes que os discípulos de Jesus falharam. É triste falar isso daqui, mas falharam. Por que eles falharam? Para ensinar para mim e para você que nós não somos super-homem. Vai ter oportunidade que nós vamos falhar como obreiro. Você está entendendo? Vai ter vezes que você vai orar para a pessoa e você vai dizer, você está curado. E no outro dia a pessoa continua com o mesmo problema. Então o obreiro, ele pode falhar. Se os discípulos falhou, por que você não pode falhar? É claro, mas o grande erro nosso é que quando um obreiro falha, a gente já descarta aquele obreiro e ele já não serve para mais nada. É um grande erro que nós cometemos. Jesus tinha 12 discípulos. O pai da criança está dizendo, olha, esse é o quadro do meu filho. O inimigo encardido pega ele e faz isso, isso, isso e isso. Eu levei até os seus discípulos. Eu pedi aos seus discípulos que orasse por ele. Eu roguei para que expulsasse. Então já de cara, a gente percebe que o problema era espiritual. O problema não era apenas físico. Por trás daquele problema físico, havia espíritos que causavam aquela enfermidade. E é muito sério isso na Escritura. Há espírito de enfermidade, por exemplo, a mulher
encurvada de Lucas 13, né? A mulher que andou 18 anos encurvada, né? Um espírito maligno atuava na vida dela, e ela andava de maneira encurvada. Há doenças causadas, há doenças trazidas por espíritos, né? E há espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade são quando o mal aloja na pessoa e acaba fazendo com que a pessoa fique doente. Há pessoas que têm problema de coluna, não anda. Há pessoas que têm problema no estômago. Eu orei para uma mulher em Cerqueira César uma vez, né, que ela ia operar e tinha cirurgia marcada. E à noite ela passou mal, o encardido pegou ela, né, convidaram eu para me orar, eu tive que ir. Fomos até lá, estou resumindo a história, oramos, chegamos lá, falamos, Deus deu uma direção, falei para ela, a senhora não tem nenhum tipo de doença. O que a senhora tem dentro da senhora é um demônio. Falei para ela, e a partir de hoje Deus está te livrando. Ela, após receber a libertação, ela fez um propósito. Ela falou, eu tenho consulta marcado segunda-feira, e se constatar que eu não tenho nada nos exames, né, na quarta-feira eu vou na igreja e vou entregar minha vida para Jesus. Então eu falei, então a senhora se prepara, porque a senhora vai ser crente a partir de quarta-feira. E eu morava em Arandu, ela morava em Cerqueira César. Ela fez um exame em Avaré e fez um outro em Cerqueira César. Os dois exames que ela fez não constou nada, ela não tinha nada. E até hoje essa mulher ela é crente na Igreja Assembleia de Deus. Ela foi na quarta-feira, se arrependeu dos seus pecados, confessou os pecados que ela havia cometido, tinha se envolvido com magia negra, com ocultismo. Ela entregou sua vida para Jesus e serviu a Deus. Depois a gente saiu da cidade, ela continuou servindo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. Então, o que ela tinha não era uma doença, era um mal que estava alojado dentro dela. Assim como esse menino, né? O menino tinha um problema que muitos chamam de ataque epilético, né? Convulsão. Mas o pai do menino está dizendo que é espiritual. O pai do menino está dizendo para os discípulos, roguei aos seus discípulos que expulsasse. Então a dica está aqui. Então não era uma doença, era um mal, era um espírito maligno. Agora os discípulos não conseguiram libertar aquele menino, não conseguiram curar aqueles meninos. Por que será que eles não conseguiram curar? Por que eles não conseguiram expulsar, né, aqueles espíritos que estavam atuando na vida daquele menino? O próprio Senhor Jesus vai nos dar a resposta depois, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer que essa casta de demônio só sai através de jejum e de oração. Isso é muito importante, a gente saber disso. Que existe batalha que é resolvido na oração e no jejum. Somente na oração e no jejum. Então, quando o pai chegou até Jesus e disse isso para Jesus, olha, eu roguei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Não conseguiu que expulsasse. Eles não puderam. Então Jesus, no verso 9, então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me. Então Jesus está dizendo que faltou, uma das coisas que faltou foi fé. Uma das coisas que impede, né, o milagre de acontecer é a falta de fé. Eu vi alguém dizer esses dias, acho que foi o apóstolo Valdomiro, que eu ouvi dizer numa entrevista, foi o apóstolo Valdomiro, que a pessoa diz, olha, você cura, quantas pessoas você já curou? Ele falou, eu não curei ninguém. Ele falou, quem cura é Jesus, eu não curo ninguém, quem cura é Jesus. Mas como que é esse negócio da cura? Ele falou, é por fé, é através da fé. Mas como que a pessoa tem que? Ele falou, sim, em alguma situação a pessoa acredita e ela recebe a cura. Mas há a situação que a pessoa não consegue ter fé, então eu preciso ter fé por ela. E é exatamente o que Jesus fez.
Alguma situação, Jesus diz, olha, a tua fé te curou. E outra situação, Jesus disse, você está curado. Aquele leproso perguntou para Jesus, o senhor pode me curar? Jesus falou, sim, está curado, seja curado. E ele foi curado. Então, em alguma situação, o cego Bartimeu, por exemplo, ele pediu para Jesus ser curado e Jesus curou. Aquele de Betsaida, Jesus também curou. O paralítico que foi trazido e descido pelo telhado, né? Ele precisava de uma cura. Então, existe momento que a fé da pessoa que vem para receber oração, ela está com mais fé do que o próprio obreiro que está orando por ela. Então, a própria fé dela vai gerar o milagre. Mas existe situação que o obreiro precisa crer pela pessoa. Ele precisa ter uma fé que alcance o milagre, que provoque o milagre na vida daquela pessoa, a ponto de impactar aquela pessoa e ela venha depois se arrepender dos seus pecados, porque toda cura, o grande objetivo de Deus com o milagre é levar a pessoa ao arrependimento. Observe que todas as vezes que Jesus faz um milagre, caiu o quê? Temor. Essa palavra sempre aparece. Houve temor entre eles. Ou seja, as pessoas ficam abismadas, ficaram apavorados. Eles se arrependeram dos seus pecados devido ao ocorrido, devido ao tamanho do milagre dos sinais. Por isso, a pregação do Evangelho, ela tem que ser acompanhada de sinais e prodígio. Jesus diz, estes sinais seguirão aos que crêem. Somente aqueles que acreditam, somente aos que crêem. O Evangelho do Senhor Jesus, os milagres vêm confirmando a sua palavra. A Bíblia diz que Felipe desceu Samaria pregando, o povo ouvia e cria na palavra de Filipe, porque eles ouviam e via os milagres acontecer. Ou seja, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E nesse texto é um dos textos clássicos, porque eles trazem um problema, os discípulos não conseguem resolver, o problema é trazido até Jesus. Jesus disse para o pai, ó geração incrédula, quando o pai disse que os discípulos não podem fazer nada. Ó geração incrédula. Olha só, primeira exortação, por quê que não ocorreu o milagre? Porque faltou fé. Primeiro ponto negativo é que teve falta de fé, ausência de fé na vida dos discípulos. Então o Senhor Jesus disse, até quando? Traz ele a mim. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E no verso 20, e trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou, e com violência, observe essa palavra, e com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Característica de pessoas possessas. Quem já trabalhou com libertação sabe o que eu estou falando. Isso é característico de pessoas que ficam possessas. Se joga no chão, espuma, vira a bola dos olhos, os olhos viram de trás para frente. Isso daí é comum desse tipo de situação. Mas o que acontece? Jogou ele com violência, espumando pela boca. No verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino, não ao demônio, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. Olha só, o Senhor Jesus, quando aquele espírito jogou o menino no chão, e ele começou a espumar e se bater, Jesus perguntou para o pai, há quanto tempo isso acontece? O pai do menino disse, olha, desde a sua infância. Uma vez eu preguei essa palavra e eu fui pesquisar quando é que começa uma infância. A infância começa quando uma criança nasce. Exatamente isso, no primeiro ano. Então era algo que atormentava aquele jovem há muitos anos.
Não era 3 dias, não era 4 dias, não era 5 dias, não era 10 dias, não era um mês, não era um ano, era anos. Provavelmente entre 16 a 18 anos que esse menino era atormentado por esses espíritos malignos, que o próprio texto vai testemunhar para nós, que ele era jogado no chão com violência. No Paraguai eu conheci uma mulher que o marido amarrava ela com corrente, né, para ela não fugir de casa, porque quando ela fugia acontecia uma série de coisas. Então o objetivo do adversário é machucar as pessoas, é maltratar as pessoas, é judiar. Prova disso, o Gadareno, ele morava no cemitério e arranhava com pedras, se cortava, né? E nem as correntes poderiam segurar ele. E quando o Senhor Jesus viu essa atitude, né, desse espírito maligno lançando o menino no chão, e muitas vezes, olha só o que o pai está dizendo, e muitas vezes o lança no fogo e na água para o matar. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tenha vida e vida em abundância. Observa que o inimigo queria matar essa criança. Mas se tu pode, olha só, mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ah, meu irmão, você acha que Jesus pode alguma coisa? Jesus pode todas as coisas. Está escrito no livro de Jó: eu sei que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido ou frustrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus pode todas as coisas. Não existe nada impossível para ele. Ele é Deus das coisas impossíveis. O pai disse: se tu pode alguma coisa, ajuda-nos. No verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se tu pode, tudo é possível ao que crê. Que coisa tremenda. Jesus está dizendo: eu posso. E você? Você pode crer? Você que está me assistindo, você que está me ouvindo agora, você pode crer? Você crê que tudo é possível? Você crê que a sua situação pode ser mudada? Realmente você acredita de fato? Você já parou para pensar nisso? Você acredita que a sua família pode ser mudada? Você acredita que essa doença pode sair? Que este mal vai sair? Que essa pessoa que você ama vai ser liberta? Você acredita nisso? Você pode crer? É isso que Jesus quer saber. Jesus quer saber: eu posso, eu faço qualquer coisa. Agora eu quero saber se você é capaz de crer que eu posso fazer. Se você é capaz de crer que eu posso fazer, todas as coisas é possíveis. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem, ou seja, aqueles que acreditam no sobrenatural de Deus. Deus quer fazer milagre, mas eu e você, nós somos daqueles que crê ou daqueles que duvida, ou estamos enquadrados naquela fala de Jesus: ó geração incrédula e perversa. Em que grupo nós estamos? Eu posso. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Agora veja que atitude linda desse pai, no verso de número 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tem algumas traduções que está escrito: ajuda-me a aumentar a minha fé, ajuda-me a minha pequena fé. Então, primeira coisa, o pai está dizendo: Senhor, eu até creio, mas a minha fé, ela não é tão grande quanto a sua.
A minha fé não é suficiente para alcançar esse tipo de milagre. Você está entendendo? Porque existe fé que move montanhas. A fé que move montanha é a fé que Deus tem. É a fé que gera e que provoca o milagre de Deus. O Pai está dizendo: Senhor, ajuda-me a aumentar a minha fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode, mas eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Então Jesus disse: se é isso que você precisa, se é uma experiência que você precisa, então eu vou te dar uma experiência. O Senhor Jesus, no verso 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Veja o que acontece quando Jesus faz esta oração, verso 26, e ele clamando e agitando muito, saiu e saindo, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer: morreu. Mas o que acontece? Jesus aumentou a fé deste pai com uma experiência. Espírito mudo e surdo sai desse jovem para nunca mais voltar. Outra coisa, Deus não faz nada pela metade em nossas vidas. Aqui Jesus é objetivo, Jesus sabe que é um demônio, Jesus está dizendo espírito que atua trazendo essa deficiência, surdez e a mudez. Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai para nunca mais voltar. E quando o espírito mau saiu do menino, o menino ficou tido meio mole, como se tivesse desmaiado, a ponto das pessoas dizerem: olha, ele morreu. Mas na verdade ele estava sendo liberto. E após esse grande milagre, aconteceu o que eu disse, que todo milagre que Jesus fez, a intenção era que trazesse arrependimento no coração das pessoas. Os próprios discípulos de Jesus, quando ocorreu isso, chegando em casa, eles interrogaram Jesus, disseram: mestre, por que com o Senhor a coisa funcionou e com nós as coisas não funcionou? Por que o Espírito saiu e nós não conseguimos expulsá-lo? Então Jesus diz: essa casta só sai através de jejum e oração. O que Jesus está ensinando? Tem que estar preparado para o serviço. Amém? Não fica que nem barata tonta e depois querer expulsar demônio, querer orar por pessoas doentes, que não vai dar certo. Vai levar paulada, vai ter retaliação, vai sofrer retaliação. Então o obreiro de Deus, o servo de Deus precisa estar preparado. Porque os demônios não têm medo de cara feia, não têm medo de currículo, de seminário. Os demônios não têm medo de horas de oração, mas eles não resistem o nome e o poder de Jesus Cristo, a autoridade que Jesus Cristo nos deu. E o que é a autoridade que Jesus nos deu? Qual é a nossa autoridade? Como vamos orar para uma pessoa? É o nosso testemunho. É a nossa vida no altar. Quando Satanás olha para você e não consegue te acusar. Você está entendendo? Se você tem uma vida torta, bagunçada, não se atreva